Bem, o Visualg 3 utiliza uma pseudolinguagem de programação chamada de Portugal, que fornece as instruções, funções e demais ferramentas para que possamos criar nossos algoritmos. Essa linguagem ela é chamada de pseudolinguagem porque ela foi criada com intenções didáticas, né, para o ensino dos princípios de lógica e programação de computadores. E diferentemente de linguagens reais, digamos assim, ela não é utilizada para a criação de programas reais, ok? Assim como o Java, o Dart ou o Python. Assim de início, a gente não pode se preocupar ou não deve se preocupar com o conjunto de instruções, né, da linguagem, porque isso a gente vai aprendendo naturalmente ao longo do curso, por meio da aplicação, né, dos princípios e das estruturas básicas de linguagem de programação, certo? Então, no próprio Visualg, no menu Ajuda, a gente pode encontrar a referência da linguagem, né, que são as palavras reservadas, as principais funções e demais recursos. Aí, por hora, nessa aula, o que nós temos que fixar? Para a gente criar um algoritmo no Visualg, a gente tem que seguir uma estrutura básica, que no caso são três, né? E são indicadas por três palavras, aliás, por palavras reservadas da linguagem. Então a primeira seção, a primeira parte, ela é indicada pela palavra algoritmo. E é aqui que a gente coloca, entre aspas duplas, né, o nome do nosso algoritmo. Então essa é a primeira parte, que, como está claro aqui, né, é onde a gente nomeia, dá um nome aí que faça sentido para o nosso algoritmo. A segunda parte é onde a gente declara as variáveis. Aqui também a gente vai demonstrar mais na frente como é que é feito isso, mas nessa parte existe a palavra var, que indica o início da declaração das variáveis. Aí logo em seguida a gente coloca o nome das variáveis, que tem algumas regras, né, que devem ser seguidas, que também a gente vai demonstrar, dos pontos e o tipo da variável, que a gente também vai demonstrar logo a seguir, né, mais à frente. O algoritmo propriamente dito, ele fica delimitado pelas palavras início e fim algoritmo, tá? Então, aqui dentro é que a gente coloca a lógica do nosso algoritmo. E para a gente começar aqui utilizando um exemplo, né, um exemplo básico de como é feito, a gente vai aqui criar um novo arquivo. Aqui eu vou apagar tudo para a gente começar do zero, né? Então, como eu falei, os algoritmos no Visualg, eles são separados em três partes, né? Então, a primeira aqui, ó, vou colocar algoritmo. Observa que ele fica com uma cor diferente, fica com um sublinhado. Logo em seguida, a gente coloca entre aspas duplas o nome do nosso algoritmo. Aqui, como é um exemplo simples, eu vou colocar soma, underline, dois números. Como está entre aspas duplas, vocês podem colocar o nome que faça sentido para vocês, né? Em geral, a gente segue uma regrinha, né? Poderia ser assim também, né? Soma de dois números. Mas para deixar no padrão, a gente já pode colocar assim, né? Soma dois números com underline. Para seguir o nosso padrão aqui das aulas, né? Em seguida, a gente dá Enter e digita a palavra var, tá? Aqui a gente vai definir o nome das variáveis e o tipo de dados.
e o tipo do dado que a gente vai manipular. Como a nossa intenção aqui é somar dois números, então a lógica seria o quê? Você lê o primeiro número, lê o segundo número, somar e exibir essa soma. Então, para a gente já ficar aqui dentro de um método aqui que eu utilizo muito, de raciocínio para poder resolver esse tipo de algoritmo, então a gente tem sempre que pensar que o computador é uma máquina que recebe entradas, né, dados de entrada, e ele quer, e obviamente a gente quer saída, né, dados de saída. Então, para pensar em termos de algoritmo, a gente tem que definir as variáveis e o tipo delas, né, tem que definir. Então, nesse caso aqui, o que a gente define primeiramente, né? A gente vai receber um número, vou chamar de número 1. Vai receber, né, ou vai inserir um segundo número, vou chamar de número 2. E a gente espera, né, que o computador faça, ou demonstre, né, ou calcule uma saída, que é a soma, né, desses dois números. Então, assim, pensando em termos de algoritmo, é sempre bom a gente ter em mente isso, né, que a partir dessas entradas, a gente quer sair, né, quer chegar numa saída, quer exibir um resultado. Só que a partir das entradas, como é que eu chego numa saída, né? Através do processamento. Então, nesse caso, como exemplo é bem simples, a gente pode utilizar o seguinte. A partir da entrada, né? Das entradas, que é número 1, mais número 2, eu tenho uma saída chamada soma, né? Então, soma é igual a número 1 mais número 2, certo? Então a ideia basicamente é essa, a partir de dados de entrada, como é que eu chego na saída? Então aqui a gente pode observar que a gente vai precisar de três variáveis, né? Que é número 1, número 2 e soma, tá? São três variáveis. Lembrando o seguinte, que o computador, quando você digita um número qualquer no teclado, esse número vai ficar armazenado na memória. E essa memória, né, esse espaço da memória onde o computador armazena o número que você digitou é chamado de variável, tá? Então assim, só um detalhe também. Como o computador não sabe qual o tipo de dado que ele vai receber, né, assim de antemão, você tem que definir o tipo da variável. Há algumas linguagens que definem esse tipo de dado de forma dinâmica, né? Mas nesse caso aqui, como a gente está começando, é importante que além de definir o nome da variável, a gente tenha que definir o tipo dessa variável. E quais são esses tipos, né? Esses tipos são tipo numérico, tipo lógico e tipo string, né? Um conjunto de caracteres. Mas, novamente, não se prenda a esses conceitos assim de cara, que a gente vai deixar mais claro na sequência. Por enquanto, só para introduzir o assunto, né? Nessa seção de variáveis, a gente vai definir número 1, tá? Vírgula, número 2, vírgula, aí 2 pontos. Como eu disse, as variáveis, elas possuem um nome e um tipo. Aqui a gente vai chamar de tipo real, né? Então, você pode digitar números decimais ou números inteiros que não vai ter problema na hora de armazenar essas variáveis. E também eu já defino a outra variável, que é a soma, né? Tá? Então eu posso definir elas assim, numa mesma linha, ou pode fazer assim também, ó. Definir uma em cada linha, né? Separadamente. Aqui, real.
e aqui real. Pode ser feito assim também. Ok? Beleza. Agora a gente vai delimitar o começo do nosso algoritmo e em seguida o fim do nosso algoritmo. Então olha só, né? É importante lembrar o seguinte, observa que tem um espaço aqui, ó. A gente aperta a tecla Tab para ficar mais legível, né? Para dar esse espaço entre a margem e o início da declaração das variáveis, né? Para ficar mais legível durante a leitura, né? Para quem vai ler o algoritmo. Então aqui, assim como a gente definiu a entrada, espaçamento e saída, a gente pode definir o seguinte, tudo que vem depois de 2 barras é ignorado na hora de executar o algoritmo, é considerado comentário. Então posso utilizar aqui barra, aqui eu vou dizer o seguinte, nessa parte eu vou definir a entrada de dados. Eu dou aqui Enter, né? Aí aqui eu vou definir o processamento e logo aqui no final a saída de dados. Essa divisão que eu faço é só por questões didáticas, né? Então, como é que é feita, como é que o computador vai ler as variáveis, o valor, os números que a gente vai digitar para armazenar as variáveis? Existe uma instrução chamada leia. Então, leia número 1. Então, a gente vai digitar um número. Ao executar o algoritmo, a gente digita o número e ele fica esperando. Aí você digitou, o valor que você digitar vai ser armazenado na variável número. A mesma coisa para o segundo número 2. Então aqui eu tenho uma leitura do primeiro número e do segundo número. Então já está ok. Aí a soma é feita da seguinte forma. Ó. Soma menor que, tracinho, é o número 1 mais o número 2. Pronto, isso aqui é o processamento. E ao final ele tem que exibir. Aí qual é a instrução que a gente exibe essa soma? Escreva. Aí entre parênteses soma. Então está aqui definido o nosso primeiro algoritmo. Aí para executar, a gente pressiona F9 ou aqui no menu, né, do programa, Run, rodar, né, executar e rodar o algoritmo. Aí ele abriu essa janela aqui, ó. Então ele está esperando, tá vendo o prompt? Ele está esperando que a gente digite qualquer número. Então eu vou colocar 10, Enter. Aí está esperando o próximo número. Vou colocar 20. É 10 mais 20 igual a 30. Ok? Então essa aula foi para a gente mostrar como é que é criado um algoritmo e qual é a estrutura, né, básica dele dentro do Visual. Ok? E para salvar é simples, você clica aqui no sketchzinho. Aqui ó, soma 2 números, né? Tá, já está com a extensão .alg. Salvei. Certo?